Deixa eu arrumar aqui a câmera. Oiê, boa noite. Olá, olá, quem tá aí? Estão me vendo bem? Oi, Rê. Tá com saudade de mim? Falando o dia inteiro. Eu não sei por que que virou essa coisa. Deixa eu ver aqui, peraí. Ontem, na semana passada, eu consegui fazer assim. Agora, hoje, ela não quer fazer. Como pode melhorar? Peraí, deixa eu ver se eu... Deixa eu ver, peraí. Os bastidores. Peraí, eu vou fazer assim porque acho que não vai ter jeito. Hoje eu não sei porquê. Pronto, voltei. É porque assim, eu tava tentando fazer do mesmo jeito que eu fiz semana passada. Só que hoje, não sei porquê, ele não tá querendo fazer. E como hoje tá tudo meio esquisito, como pode melhorar? Então, como que tá? Vocês estão me vendo normal agora? Ah, tá. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem aí? Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. E aí a gente vai começar a falar sobre um assunto, né, Bianca? Como pode melhorar? É um assunto que não quer calar, que todo mundo quer saber. Então, vamos esperar ver se chega mais alguém. E aí a gente vai começar nosso bate-papo. Oi, amor, tudo bem? Quem mais tá aí que eu tô? Rosângela Lima. Oi, Rosângela, tudo bem, amore? Quanto tempo? Quem for chegando vai me dando um oizinho pra eu saber, porque não aparece todas as carinhas pra mim. Então, né? É, como me veio um pedido especial, né? De uma live falando sobre relacionamentos, né? A arte de se relacionar. Então, através desse pedido, então, né, eu escolhi então falar sobre esse tema, que é um tema bem assim controverso, né? Porque quando a gente fala de relacionamentos, a gente não tá falando só de relacionamento entre homem e mulher, mas relacionamento em todos os sentidos, né? A gente se relaciona o tempo todo com tudo, né? Então, familiares, amigos, a gente se relaciona com pessoas que a gente encontra e que não são pessoas conhecidas, são também um relacionamento. Né? Então, se você tem algum acesso, mercado, farmácia, ou qualquer tipo de negócio que você tenha contato, é também um relacionamento. Nós temos também relacionamento da gente com a gente mesmo. A gente tem um relacionamento nosso com o nosso trabalho ou o nosso negócio. Então são vários tipos de relacionamento. Boa noite para quem chegou agora. Oi, Milena. Oi, Dani. Tudo bem? Boa noite.
Então, como eu estava falando aqui, hoje a gente vai falar então sobre relacionamentos, né? E relacionamentos de uma forma geral, né? Eu vou focar um pouco no relacionamento entre homem e mulher, porque foi o grande pedido que eu recebi, né? Mas serve para a gente perceber e aplicar em todas as formas de relacionamento, né? Então, eu tenho uma pergunta para você. A primeira pergunta, a pergunta que não quer calar. Oi, Mi! Que bom que você tá aqui. Beijo. É, Como é, né? E como está o seu relacionamento com você, em primeiro lugar, né? Porque assim, antes da gente se relacionar com qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa na nossa vida, né? Com qualquer outra situação, aspecto, como tá o seu relacionamento com você mesmo? Com você, com o seu corpo. Na live passada a gente falou sobre as perguntas e sobre puxão de energia, e o grande tema era, né, de como você ter mais engajamento e comunhão com o seu corpo. Então, é uma das questões também, como você se relaciona, né, com o seu corpo e com você. Você fica se julgando? Você fica olhando o tempo todo os seus defeitos? Você fica se definindo? Você fica criando expectativas e definições de. Definições. Ai, Alan. Falou que tá bem safada. Definições de você com você mesmo. Então, esse é uma das primeiras coisas que a gente precisa observar, né? Oi, Rô. A Elisângela entrou aqui. Tudo bem, Elisângela? Beijo, saudade. O João também tá aqui. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar é sobre quais são. Eu fiz algumas perguntas e aí vocês já vão pensando, né? Como você está se relacionando com você mesmo, em primeiro lugar. Então, existe dentro de Axis, né? O que a gente fala de 5 elementos da intimidade, né? E se você está na permissão, né, se você está engajado com esses 5 elementos, a gente pode dizer que você está se relacionando bem com você. E depois também, né, se você colocar isso nos seus relacionamentos de uma forma geral, também vai ser uma forma de você estar se relacionando bem com os outros tipos de relacionamento. Então, qual é o primeiro elemento da intimidade? O primeiro elemento é a honra, né? Você se honra, né? Porque assim, antes da gente honrar a outra pessoa, seja em qualquer aspecto, a gente se honra primeiro, em primeiro lugar, né? A segunda, confiança. O segundo elemento é a confiança. Então, assim, você confia em você? Você se acha uma pessoa confiável? Né? E confiar confiar até no sentido de que até os julgamentos, né, até as definições que a gente recebe do outro, quando a gente confia que aquilo é só um ponto de vista do outro, aquilo não define você, não define quem você é. E quando a gente fala de confiança, a confiança é quando você sabe que mesmo quando você não está olhando, aquela pessoa vai fazer o que ela escolhe fazer e você não vai ficar procurando ou buscando uma confirmação daquilo, né? De certo e errado, bom e mal e tudo mais. Você simplesmente confia. O terceiro elemento da intimidade é a permissão. Por que a permissão, né? O quanto a gente se permite ser, né? Ser nós mesmos. O quanto a gente se permite receber tudo sem julgamento, né? Porque quando a gente já falou outras vezes aqui, consciência inclui tudo. Consciência é a ausência de julgamento. As duas coisas, elas não coabitam o mesmo espaço. Então, ou você realmente permite o todo, né? O que é a permissão? Com você, em primeiro lugar. Voltou.
Se eu estou sem julgamentos, o que que acontece? Eu simplesmente não vou julgar uma escolha minha, né? Eu vou ter as percepções da minha escolha. Se aquilo está funcionando para mim, eu permaneço naquela escolha. E se ela não está funcionando, eu posso escolher diferente, uma outra escolha. E não entrar no julgamento de certo e errado, de bom e mal, de culpa e daquele monte de coisa, remorso e o trauma e drama e tudo mais. Então, quando a gente fala de estar no estado de permissão, é se permitir, mesmo que seja o que você considere errar, mas no sentido de que você tenha o perceber de que, ok, fiz essa escolha, não foi legal, não deu certo, então eu vou me permitir escolher de uma forma diferente agora, né? Quais são as outras formas de escolhas que eu posso ter, né? E o quarto elemento da intimidade é a gratidão, né? O quanto somos gratos por nós mesmos, gratos simplesmente por estar vivo, por respirar, por qualquer coisa com a gente, né? A gratidão pelo que a gente é no nosso dia a dia, até mesmo naquilo que a gente julga ser um defeito, né? Porque, querendo ou não, isso faz parte da gente, é o todo da gente. Oi, Verinha, boa noite, beijo. E quando a gente fala de se relacionar com o outro, se a gente está falando de um elemento da gratidão, o quanto você é grata pelo outro, o quanto você é grato pelo outro simplesmente existir na sua vida, né? A gratidão, ela vai muito além de você ser grata porque a pessoa fez alguma coisa por você. A gratidão, ela é simplesmente porque a pessoa é ela, porque ela existe, né? E o quinto elemento da intimidade é a vulnerabilidade. Né? Por que a gente fala da vulnerabilidade? O quanto a gente se permite ser vulnerável. Oi, Cat, boa noite, linda, beijo. O quanto a gente se permite ser vulnerável? Primeiro com a gente porque primeiro eu tô falando do relacionamento com nós para depois falar dos outros tipos de relacionamento. A vulnerabilidade é um estado também de permissão de perceber tudo, mesmo que seja uma escolha estranha, esquisita aos olhos das outras pessoas, mas se aquilo é a escolha do seu coração, é a escolha é a sua vontade, é o seu desejo, né? Então, ter essa vulnerabilidade de realmente estar no receber, né? Na permissão de receber. Quando a gente fala, né, que eu falei agora de pouco, do julgamento, né, da consciência é o quê? A consciência inclui tudo. Então, a consciência é a ausência de julgamento. E a vulnerabilidade, ela traz isso pra gente. E quando a gente se coloca na posição de vulnerabilidade, a gente está na posição de realmente receber. Eu já falei algumas vezes sobre as barreiras, né? Tudo aquilo que a gente sobe, que são o que a gente coloca como se fosse um muro energético em volta da gente. Quando acontece alguma coisa e a gente fica naquele estado de proteção, né? Que a gente acha que está se protegendo das pessoas e das coisas, das situações e tudo mais. E quando a gente sobe barreiras, a gente não está no estado de vulnerabilidade. A gente não está na permissão de receber o todo. Se vocês forem perceber, os 5 elementos, um acaba entrando no outro. Um faz parte do outro, né? E aí a gente entra também na questão de tudo isso, né? Desses 5 elementos, a gente colocar isso na nossa vida como uma prática, né? E de realmente trazer isso para dentro da nossa vida. Então, assim, a primeira pergunta que eu fiz, como você está se relacionando com você? Você tem com você os 5 elementos da intimidade? Honra, confiança, permissão, gratidão e vulnerabilidade? E aí eu falo, quando você se relaciona com uma outra pessoa, seja seu marido, namorado ou alguém que você está tentando, né, conhecendo para namorar, né, qualquer tipo de relacionamento também, você
nesse relacionamento existe esses 5 elementos: honra, confiança, permissão, gratidão e vulnerabilidade. Então, e agora que é que eu vou começar a falar um pouquinho mais, que eu vou começar a entrar dentro desses assuntos aí, né? Quando a gente fala de relacionamento, uma das coisas que qual que é a primícia, né? Quando a gente começa, quando a gente inicia o relacionamento? Quais são as expectativas, as definições, as conclusões que a gente tem sobre relacionamento? Sobre relacionamento. Ou quais são as expectativas, definições e conclusões que a gente tem a respeito da outra pessoa, da gente e da outra pessoa também. Porque vai entrar todo, porque o relacionamento, por isso que eu falei no início que como você está se relacionando com você, em primeiro lugar. Porque o relacionamento, ele só vai realmente criar, ele vai deixar de ser relacionamento para ser criacionamento quando você consegue se relacionar com você, com 5 elementos da intimidade, e aí você consegue se relacionar com outras pessoas. Porque se você não consegue se relacionar nem com você, em primeiro lugar, né, você não consegue nem ter permissão, gratidão, vulnerabilidade com você, como você vai ter isso pro outro, né? Então, assim, e quando eu falo das expectativas, definições e conclusões, eu tô falando de várias questões, né? Tanto da gente com a gente mesmo. Oi, Gê, boa noite. Ah, nós estamos mesmo em conexão o dia inteiro. Beijo. Então, assim, as definições, as expectativas que a gente tem com relação a gente e com relação às outras pessoas. Então, toda a expectativa que eu crio, lembra que eu falei lá naquela outra live? Essa expectativa, ela pode acontecer o quê? Criar uma limitação. A definição, ela cria uma limitação, né? Então, assim, eu tendo pessoas, né, que falam, eu tenho um relacionamento ou eu estou tentando ter um relacionamento e isso não acontece na minha vida. Tá, e aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quais são os pontos de vista fixos que você tem? Quais são as crenças que você tem com relação a relacionamento? De como deve ser um relacionamento? Ou de como você quer que seja um relacionamento? Então, assim, tudo aquilo que você define, né? Você tá criando uma limitação. O ponto de vista, ele cria a nossa realidade. E não a nossa realidade cria o nosso ponto de vista. Então, se você tem um ponto de vista fixo, de que o relacionamento tem que ser assim, assado, né? Deve ser assim. Se não for assim, pra mim não dá. Se não for assim, pra mim não funciona. Se não for assim, não. Esse pode ser o motivo de que você não esteja criando um criacionamento, um relacionamento para você, né? E aí é muito importante entender o quê, né? Eu vejo muitas pessoas falar, mas eu tô escolhendo, né? Eu tô pedindo, mas eu penso, eu não vejo, não percebo em mim uma limitação. E só o que acontece? A questão não é o que você sabe, o que você tem, e o que você sabe, o que você pensa e o que você acredita. A questão está lá no seu inconsciente. Quais são os pontos de vista, as crenças enraizadas que estão lá e que você não sabe? Porque a gente só consegue tratar, cuidar, resolver aquilo que vem para fora, né? E o que normalmente paralisa a gente não é o que a gente sabe que a gente tem. Porque o que a gente sabe, o que a gente tem, é fácil da gente soltar. Porque a gente está olhando para aquilo, então aquilo a gente vai trabalhando. Só que a questão e o que tá lá atrás, aqui ó, e a gente não sabe que tá ali. Provavelmente são esses pontos de vista, essas crenças, né, que estão criando a realidade que está aqui agora. Tá, e aí como que eu faço para então perceber quais são essas limitações, quais são essas definições, quais são esses pontos de vista fixos que não estão permitindo eu ter o relacionamento que eu escolho ter? Então, uma das coisas, né, que eu falei em outra live é fazer as perguntas, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente faz as perguntas,
a gente solta para o universo, o que a gente faz, a pergunta ela já é um pedido, a gente faz a pergunta, solta para o universo, e o que as perguntas vão fazer? As perguntas, essas perguntas elas são energéticas e elas vão criar, né, uma onda energética, né? E ela vai trazer pra gente através de N formas, que eu já falei em outra live que tá lá no YouTube, consciências daquilo que está te limitando e de como você vai fazer para destruir e descriar aquela limitação, né? Então, assim, quando você faz uma escolha, né? Vamos supor, a minha escolha é um relacionamento. Eu tô sozinha já faz um tempo, ou eu tive relacionamentos que não funcionam muito bem, e a minha escolha é um novo relacionamento, um relacionamento novo para mim, certo? Ok. Tá. E aí o que acontece? Eu fiz a escolha, eu fiz as perguntas, eu joguei pro universo, e aí começa a acontecer situações assim. Pessoas que até começam a vir, começam a conversar e o negócio vamos dizer, não deslancha, ou não é aquilo, né? Ou não é a pessoa, não é da forma que você gostaria. E aí você fala assim, ai, nossa, só parece curva de rio. Ai, nossa, não é isso ainda, né? Parece que quanto mais eu rezo, mais, né, assombração me aparece. Ou tipo, eu não sei por que tá acontecendo esse tipo de coisa, né? O que fica trazendo esse tipo de coisa para minha vida? Primeira coisa, que assim, a gente ressoa energeticamente através dos pontos de vista. Lembra que eu falei? Seu ponto de vista cria sua realidade. Então, qual é o ponto de vista que você tem lá no seu inconsciente, que você não sabe e que está trazendo, às vezes, ao mesmo tipo de pessoa, a mesma energia? Você está atraindo isso, né? A energia é tudo atração. Se eu tô falando que o ponto de vista cria a sua realidade, então é esse ponto de vista que você não sabe que você tem, que é o que tá trazendo esse tipo de relacionamento para você. Mas tem um ponto positivo nisso, porque quando começa a vir as pessoas e aparentemente parece um obstáculo, tudo isso que tá vindo é uma mensagem, né, um aviso que tá olhando, olha para isso, né? Faz as perguntas, percebe, pergunta o porquê, né? O que tem aí que eu não estou percebendo, né? O que tem aí né, que eu tô pedindo um relacionamento e tá vindo sempre o mesmo tipo de pessoa ou sempre situações parecidas. Então, esses obstáculos, né? Tem gente que às vezes pensa assim: esses obstáculos é um aviso para eu parar, ou para eu desistir de relacionamento, ou para não sei o quê. Não. Esses obstáculos, eles são as suas limitações vindo para fora, vindo à tona, trazendo para que você olhe para aquilo e para que você perceba que tem uma limitação e que precisa ser tratada, precisa ser trabalhada, precisa ser limpa, que você pode escolher de uma outra forma, né? Então, assim, eu vou falar algumas limitações que vocês vão perceber que é muito comum, que a gente ouve dentro dessa realidade que a gente vive, muitas pessoas repetir, né? Então, assim, quais são vai falar assim, mas isso é ponto de vista fixo? Isso é crença? Sim. Isso é implante? Sim. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, ó. Tem gente que fala que odeia homem, né? Que quer um relacionamento, mas vira e mexe e fala, ai, nossa, homem só por Deus. Então, assim, pensa qual é o ponto de vista que você tem com relação a isso. O que levou você a ter esse pensamento, né? Esse ponto de vista de que homem, só por Deus, eu odeio o homem. Por mais que você queira um homem, você odeia um homem. E olha, não é besteira o que eu tô falando, porque esses dias fazendo uma facilitação com uma pessoa, eu perguntei para o corpo dela se ela amava o dinheiro ou se ela odiava o dinheiro, e o corpo dela disse que sim. Então, assim, realmente o que a gente sabe, o que tá lá no nosso inconsciente? O que realmente a gente sabe? Ou o que a gente acha que sabe, né? Então, não se assuste. Outra coisa, né?
falar que homem não presta, pessoa que fica sempre falando isso, mesmo às vezes que não fala, mas vem o pensamento, homem é tudo igual. Ou seja, qualquer relacionamento, tá? Não tô falando só de homem e mulher, pode ser qualquer tipo de relacionamento, mulher com mulher, homem com homem, porque isso, como eu falei no começo, é todos os tipos de relacionamento, não é um tipo, não tô falando para um tipo de relacionamento só. Pessoas que pensam que relacionamento perfeito não existe, né? Que todo relacionamento começa bem e termina mal. Quando começa é uma maravilha, depois viram, né? Então, assim, se você tem um ponto de vista que quando começa é uma maravilha e depois fica ruim, o que é que você vai criar na sua vida? Porque de uma forma, a sua mente, ela faz o que com você? Ela quer provar que ela tá certa, entendeu? Então ela vai provar pra você que depois de um tempo seu relacionamento vai ficar uma porcaria. Porque esse é o ponto de vista que você tem. Aí tem gente que pensa que no começo o relacionamento é flores, depois vira um pesadelo. Tem pessoas que romantizam o relacionamento no sentido de que o príncipe encantado, a alma gêmea. Todas essas crenças, todos esses pontos de vista são limitações, né? Por exemplo, até assim, como você foi criado, como foi o casamento dos seus pais, né? Tudo que você viveu com questão de relacionamento, que você viu de outras pessoas, que você viu viver ou que você viveu em algum momento, aquilo pode ter tornado em você um ponto de vista fixo, pode ter se tornado uma crença. E aí você fica sempre, lembra que todo trauma, né, de um relacionamento, seja do que for, ele vai criar uma carga energética. E essa carga energética é que vai ficar ressoando no seu campo energético. E se você tem um ponto de vista sobre isso, o que vai acontecer? Mesmo que você escolha, mesmo que você fala que escolha, se esse ponto de vista ele tá lá escondidinho e emitindo os sinaizinhos energéticos dele, é aquilo que você vai criar. É aquilo que você vai atrair. Deixa eu ver aqui que a Gessiane colocou uma... Eu escolho me permitir a abundância amorosa do universo e me conectar com a frequência de uma alma compatível, desperta, buscadora que transborde ao me encontrar. Sim. E assim, isso mesmo, Gê. E assim, e aí o que eu falo, né, com relação a isso? Tudo aquilo que a gente aprende, até o que a sociedade fala, o que é um modelo de relacionamento, né? A família tradicional brasileira, tudo que a gente tem de ponto de vista sobre isso é o que a gente vai criar na nossa realidade. Então, por isso que, quando eu falei lá no começo, quais são as suas definições de um relacionamento? Se você tem uma definição de que o relacionamento tem que ser assim, assim, assado, quadradinho, entende? Você está criando uma limitação. Porque se você poderia ter um relacionamento incrível, fantástico, fodástico, né? É um criacionamento e você não permite ter esse criacionamento por conta dos pontos de vista que você tem. Então, assim, quando a gente tem uma definição, não que isso chegue uma hora que ele não aconteça, não chegue a acontecer. Mas ele poderia ser muito maior. Ele poderia ser muito mais grandioso. Muito mais extraordinário. E aí você limitou que é só aquilo ali. E é só aquilo que você vai receber. E aí vai chegar uma hora que você, como ser infinito, vai fazer o quê? Vai olhar e falar assim, ai, mas é só isso. Ai, eu queria mais. Ai, eu queria... E aí vem as insatisfações, né? Vem as decepções e vem um monte de coisa. E aí, né, até foi uma das questões que eu respondi para uma pessoa. Quando a gente fala de escolher, não que você precisa mudar a sua escolha. A sua escolha, eu escolho um relacionamento. A sua escolha pode ser essa para ela ser atualizada. Mas, se ela não está acontecendo como você está escolhendo, o que você tem que perceber? Quais são os pontos de vista que você tem sobre relacionamento? Né?
Eu já falei algumas vezes, se você está escolhendo, você está fazendo a movimentação para a sua escolha se atualizar e ela não está acontecendo, provavelmente é porque se você está escolhendo sempre do mesmo jeito, em cima do mesmo ponto de vista, em cima da mesma crença, é isso que está te limitando, é isso que não está fazendo atualizar. Então, você, em vez de mudar a sua escolha, você apenas observar quais são os movimentos, quais são os pontos de vista, quais são as crenças que tá ali e que você não está conseguindo acessar a sua escolha, atualizar a sua escolha. A gente pode entrar assim, em diversos exemplos, né, de relacionamento, de como, não só de relacionamento, mas de outros assuntos também. Que é, por exemplo, quando eu contei na outra live, a minha escolha era o instituto. Comecei com uma salinha, certo? Mas o que eu fazia todos os dias? Todos os dias eu destruía e descriava todas as expectativas e definições que eu tinha com relação ao meu trabalho, com relação ao meu negócio, de como eu tinha definido que ele era e como ele deveria ser. E aí começou a acontecer o quê? Aparecer possibilidades. E aí eu comecei a fazer escolhas em cima dessa possibilidade. Mas a minha escolha original, ela nunca mudou. Ela sempre continuou a mesma. Só que se eu tivesse só escolhido, permanecido naquele ponto, eu estava na salinha no mesmo lugar. Relacionamento, com relação ao relacionamento, é a mesma coisa. Então você não precisa mudar a sua escolha, mas você pode perceber quais são os pontos de vista que você tem fixos com relação àquilo, quais são as crenças, quais são as definições que você criou, que a sua mente criou, de como é um relacionamento, de como deve ser um relacionamento, de como deve ser uma pessoa para você se relacionar. E aí, quando eu falo, né, que a gente colocar uma escolha sem limitação eu escolho um relacionamento que vai me nutrir, um relacionamento que vai me trazer alegria, um relacionamento que vai me trazer expansão, que vai aflorar o melhor de mim, um relacionamento que vai me impulsionar sempre para eu ser eu, um relacionamento sem julgamento, sem expectativas, sem definições. Então você pode escolher N formas, né? N sem definição de nada. Eu escolho um relacionamento que tem que ser uma pessoa, sei lá, um cara alto, loiro, do olho azul, que tem uma casa, que tem um carro, que tem um bom emprego, que tem sei lá, essas coisas que vão limitando as suas escolhas, né? Esse relacionamento ele tem que ser assim, ó. Ele tem que querer casar, de véu em grinalda, ele tem que querer ter mais filhos, ele tem que querer nananana. Então, assim, tem um monte de definições que a gente pode colocar e que aquilo vai limitar o nosso receber. Porque, assim, essas definições está parecendo que só aquele tipo de relacionamento é o que vai te nutrir. E você poderia ter um relacionamento tão mais grandioso e tão mais maravilhoso que te traria tão mais nutrição e alegria e felicidade do que aquelas definições que você está criando. Então, assim, o quanto a gente ainda se pega nos modelos da sociedade, né? Nos modelos que se colocam que tem que ser assim, ou que tem que ser assado, ou que tem que ser lá o quê. E isso, todas essas definições, elas acabam nos limitando de receber. Acabam nos limitando de realizar as nossas escolhas. Eu tô olhando aqui porque assim, eu fiz um checklist hoje, porque depois eu falo assim, não falei disso, não falei daquilo. Então agora eu fiz um checklist para eu não esquecer de falar de nada. Então assim,
pensando se você já tem um relacionamento ou se você está buscando um relacionamento ou dos relacionamentos que você já viveu. Quais são os modelos de relacionamento que você está reproduzindo? Que você definiu de que seria um relacionamento certo e perfeito. Lembre-se, não existe certo e errado. Existe aquilo que funciona para você. Aquilo que vai criar para você. Ninguém é igual a ninguém. Que bom, Laine, que você gostou. Então, assim, muitas pessoas eu vejo assim, né? Ah, eu tenho o dedinho podre. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. E até outras pessoas acabam definindo, nossa, fulana parece que tem um dedinho podre, porque só pega a curva de rio. Isso são coisas, são julgamentos que a gente faz e que a gente está criando ali uma limitação. E aí o que acontece? Se você tá falando que eu tenho o dedinho podre, ué, você vai ter o dedinho podre mesmo, né? E aí toda vez que você meter o dedinho, vai vir a caca, entendeu? Então, assim, lembra que, eu não sei mais em qual live, mas em outra live eu falei, tudo aquilo que a gente fala é aquilo que a gente tá criando. E tudo aquilo que a gente... Assim, parece bobagem. Parece, assim, tipo, esses jargãozinho, esses ditado popular. Gente, o quanto aquilo é só uma brincadeira, o quanto aquilo é verdadeiro para você. Então começa a perceber, porque assim, o que é verdade para você? Quando a gente fala de certo e errado, é o que é verdadeiro para você. O que é verdadeiro para você faz você se sentir leve. E o que é mentira para você faz você se sentir pesado. Então assim, o quanto a gente brincando, a gente fala certas coisas, mas aquilo tá falando mais de nós mesmos, às vezes até do nosso inconsciente a gente não tá percebendo. Lembre que eu falei uma vez, já não sei nem quando, é porque eu falo tanto, que eu nem sei mais quando, que um ponto de vista fixo que a gente tem, ele tem camadas e camadas e camadas, o que tá abaixo disso, abaixo disso, abaixo disso. Então o que tem mais ali atrás, escondidinho, que a gente não sabe. Né? Então, assim, quando a gente começa realmente a cavucar para poder entender aonde estão as limitações. Então, todas as definições de como um relacionamento deve ser é uma limitação. Então, se você definiu que um relacionamento tem que ser assim, assim, assado, começa a fazer as perguntas se isso não está te limitando. Porque assim, uma coisa é você escolher, outra coisa é você definir o que você, as definições que você tem pelas crenças que você tem de relacionamento. Porque nem sempre a escolha, você faz a escolha, mas quem vai criar o relacionamento são as definições, são os pontos de vista, são as crenças que você tem. Então é o que tá ali que não tá deixando que você crie o relacionamento que você escolhe ter. E o quanto julgamos. Porque o julgamento, o julgamento ele é um ponto de vista, né? Ponto de vista ele é um julgamento. Então, assim, o quanto a gente julga que uma coisa é boa ou que é ruim, sem realmente fazer as perguntas e perceber se aquilo realmente vai criar. Quando a gente fala de julgamento, perceba uma coisa: julgamento seja positivo ou negativo, tá? Não existe julgamento bom ou ruim. Julgamento é julgamento, seja qualquer um deles. Porque o julgamento ele é uma definição. Você está definindo que a pessoa é aquilo ou que a pessoa escolheu aquilo, que é certo ou que é errado. Então, assim, qual é a melhor forma
de fazer então, Karina, já que, né, o julgamento. A forma é quando a gente tá fora da polaridade. Quando a gente não tá brigando pelo certo ou pelo errado. Quando a gente não quer ter razão, né? Quando a gente não quer lá provar que a gente tem razão. Quando eu não me alinho e concordo, ou quando eu não rejeito e reajo. Tá, e como que eu vou fazer isso? Interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Uma das coisas que pode fazer, percebi que eu tenho uma limitação, né, um pensamento limitante aqui com relação a relacionamento ou com relação a uma pessoa que eu estou me relacionando. Na hora você pode pegar essa ferramenta e utilizar. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Porque essa ferramenta é uma ferramenta de ir liberando os julgamentos, de limpando os julgamentos, as crenças que você tem com relação. Lembre-se que julgamento, ponto de vista, é uma definição das coisas e das pessoas. E quando a gente está definindo, a gente está limitando. Então, assim, se eu tenho um ponto de vista, uma definição minha, por exemplo, assim, sei lá, eu sou preguiçosa. É um ponto de vista, é um julgamento. Eu posso reconhecer isso, mas de repente eu posso fazer a pergunta: nossa, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista de mim mesma. E é a mesma coisa, o quanto a gente tem definições e pontos de vista com relação às pessoas e principalmente com relação ao nosso relacionamento, com relação à pessoa que a gente está se relacionando. O melhor relacionamento vai ser aquele que vai ter os 5 elementos da intimidade que eu falei lá atrás. E uma delas é porque quando você tem gratidão, você não julga. Então, uma coisa não tem como existir no mesmo espaço. Ou você é grato ou você julga. As duas coisas não existem no mesmo espaço. Então, assim, o quanto a gente tá realmente destruindo e descriando todas as crenças, todas as limitações e escolhendo de forma ilimitada com as infinitas possibilidades que tem disponível para nós no universo, seja do que for. E o relacionamento também tá dentro disso. E aí, assim, o que mais, né, eu posso fazer, né, para poder me ajudar com relação a relacionamentos, né? Você pode correr as suas barras, você pode fazer puxões de energia, você pode fazer as perguntas, que as perguntas, várias perguntas, elas vão trazer consciência daquilo, consciência de onde estão as limitações e vão abrir as possibilidades, né? Vão expandir para infinitas possibilidades para você. Existem os processos verbais. No meu grupo do Telegram, quem não sabe, eu tenho um grupo no Telegram que é um grupo onde eu vou fazer um trabalho de... Lá eu coloco diversas ferramentas, mas um dos trabalhos que a gente vai fazer um trabalho, um programa sobre descriando e destruindo as limitações do dinheiro. E lá eu coloco diversos processos verbais, né? Eu vou colocando sempre ferramentas, materiais para as pessoas utilizarem na sua vida. Dentro desse grupo, se você escolher estar dentro desse grupo, nas minhas redes, depois eu posso colocar aqui para vocês, tem um link para entrar nesse grupo, e lá as pessoas podem perguntar, podem colocar o que querem saber, tudo, e eu sempre vou colocando. Então, eu falei várias ferramentas aqui: puxão de energia, as perguntas, processos verbais, que mais? Eu falei puxão de energia, processos verbais, as perguntas. Depois eu lembrar, eu falo. Então tem várias ferramentas. E no grupo do Telegram eu sempre vou colocando. E as pessoas perguntam e eu vou colocando lá.
Então, assim, eu falei das barras de Axis, pode correr as barras. Tem outras ferramentas também que ajudam na questão de destruir, descriar limitações, pontos de vista fixos, crenças e tudo mais, é isso que cria bloqueio na nossa vida. E uma outra coisa, né, que eu já falei em outras lives, são as barreiras, né? Quando acontece alguma coisa com alguém, quando a gente sobe as nossas barreiras, achando que a gente está se protegendo daquela pessoa, quando a gente está se protegendo da situação, a gente acredita que está fazendo isso e na verdade não, a gente está criando separações, a gente está bloqueando o nosso receber. E quando a gente fala que uma barreira ela vai bloquear a nossa vida, ela vai bloquear em todos os sentidos, não só no sentido de dinheiro ou de relacionamento, em tudo. Então, assim, eu já vi, já aconteceram fatos de pessoas chegar para mim e falar que não queria falar com ninguém, ou que tava com uma questão de relacionamento e aí não queria saber de relacionamento, que não queria assim, não queria assado, nananã, subiu barreiras e aí foi limitando o seu receber na questão de dinheiro, na questão de relacionamento também, né? Se você tem uma barreira que seja com qualquer outra coisa, você vai também barreirar o seu receber de um relacionamento. E assim, o mais engraçado, para você manter uma barreira em pé, em existência, você gasta mais energia do que se você tivesse com as barreiras abaixadas. Então, quando você está no estado de permissão, você tem uma energia abundante, porque você está na permissão. Lembra, consciência inclui tudo, não julga nada. Então, assim, toda vez que eu tô subindo uma barreira, eu tô limitando o meu receber em todos os aspectos da minha vida. E os pontos de vista fixos, as crenças, os julgamentos, eles são barreiras. Então, quanto mais a gente estiver no estado de permissão, de vulnerabilidade, mais a gente vai receber. Quando eu falo, né, quando a gente está falando sobre os 5 elementos da intimidade, que são a honra, a confiança, a permissão, a gratidão e a vulnerabilidade. O quanto a vulnerabilidade está ligado diretamente às barreiras, porque o quanto a gente, com medo, a gente tem medo do julgamento, medo do que as pessoas vão pensar, medo do que as pessoas vão falar, o quanto a gente sobe as barreiras, né? Isso é automático, gente. Não precisa nem pensar para fazer isso. Isso é sentimento, pensamento, sentimentos e emoções. Por quê? Porque a gente não quer. Oi, Cá, boa noite. Oi, Thaís. Oi, Letícia, boa noite. O quanto a gente não quer ser julgado, né? O quanto a gente não quer, às vezes, mostrar fragilidade, mostrar que a gente. O que a gente sente, porque a gente tem medo do julgamento das pessoas. Então, assim, se você tem medo disso, se você tem medo do julgamento e do auto-julgamento também, isso são barreiras. Então, você não está sendo vulnerável, você não está no estado de vulnerabilidade. E para você se relacionar com uma outra pessoa, você tem que estar no estado de vulnerabilidade. Normalmente o que acontece? Quando as pessoas começam a se conhecer e começam a se relacionar, existe vários teatrinhos, né? Existe várias. Não vou falar isso porque ele não vai gostar, não vou fazer isso porque ele não vai. Porque sei lá, porque que ele pensa sobre isso, não vou vestir tal roupa. As pessoas elas mudam até as coisas normais do dia a dia dela. Por quê? Porque tá começando e ela não quer mostrar tudo que ela é. E aí tem pessoas que falam assim, quando a gente se conheceu era assim, depois que a gente, depois de um tempo, mudou tudo. Mudou tudo? A pessoa mudou? A pessoa mudou ou ela passou a ser mais ela? Ela tirou as máscaras, né? Ela tirou aquilo que ela estava se fazendo parecer ser. E, na verdade,
se você quer realmente um relacionamento, um criacionamento que realmente vai ser uau, eu estourei no norte, meu relacionamento é foda. Uma coisa que não dá pra você fazer é usar máscaras. E é você controlar a outra pessoa. E é você julgar a outra pessoa. E é você criar um ponto de vista de que a pessoa é assim, assim, assim ou assado. Julgamento é querer controlar. É querer que a pessoa seja mediante o que você acha que é certo. É você não permitir que a pessoa seja ela. E se você também não se deixa ser você, você não está sendo vulnerável para aquela pessoa. E assim, o que mais eu percebo é o quanto a gente, na hora que começa um relacionamento, ele é de um jeito e depois ele vai mudando. Não é que ele vai mudando. É que quando começa, você não é vulnerável porque você tem medo do julgamento. Você tem medo de afastar a pessoa, você tem medo da pessoa não gostar daquilo, você tem medo. Eu já penso o contrário, né? Eu tenho um ponto de vista interessante sobre isso. Eu prefiro já mostrar tudo de cara, porque aí a pessoa, se não gostar, já vai e já parte para outra. Entendeu? Mas, gente, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Se você não se relaciona nem com você direito, como você vai se relacionar com outra pessoa? Se você fica se escondendo porque você tem vários pontinhos, né, vários julgamentos, vários pontos de vista sobre você e que você tá achando que aquilo é ruim, às vezes você tá julgando que é ruim e não é ruim. A outra pessoa, para ela, às vezes tá tudo bem. Está tudo bem. Quando eu falo da escolha, né, de você não entrar na polaridade, né, quando eu me alinho e concordo, ou quando e eu reajo sobre aquilo, é quando eu tô na linha do meio. É quando o que a pessoa escolhe, ela escolhe e tá tudo bem. É quando a pessoa não escolhe e tá tudo bem também. Entende? É quando a gente não quer controlar as escolhas dos outros. Porque é o que normalmente a gente faz. Então, assim, se eu tô no interessante ponto de vista, tudo bem, a pessoa não escolheu isso, ok, tá tudo bem a pessoa não escolher. Tá tudo bem a pessoa ser daquele jeito. É isso. Essa é a questão. E como eu falei lá no começo, tudo isso tem a ver com os pontos de vista que a gente criou, né? Como foi o relacionamento dos pais, ou como foram os relacionamentos que você viveu mais próximo, como que foram os modelos de relacionamento que você teve, de como aquilo se tornou verdadeiro para você e que é isso que você está reproduzindo na sua vida, como se fosse cópias desses relacionamentos. E quando é que você realmente está liberto e livre para realmente ser você e ser você no relacionamento, em todos os aspectos da sua vida e ter o relacionamento que você escolhe ter. E não um relacionamento que você viu das outras pessoas acontecerem e que está sendo reproduzido tempos em tempos, de momentos em momentos e tudo mais. A Thaís falou que ela é assim também. Eu falo que antes é uma morte súbita do que uma morte lenta e dolorida. Como pode melhorar? E assim, percebe que assim, olha só, aquilo que você tem como verdadeiro para você, se é um ponto de vista que você tem, uma definição que você tem de como é um relacionamento ou de como ele deve ser, se ele for verdadeiro para você, é esse ponto de vista que vai ser o que vai grudar em você. Porque aquilo que a gente tem como mentira, né, como errado, como mal,
assim a gente solta. Assim a gente se liberta, a gente se livra. Agora, aquilo que você tem como verdadeiro, como certo, como bom, mesmo que esteja criando uma limitação para você, isso é mais difícil de você soltar. Por isso que existe a pergunta: o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Ou o que está errado sobre isso que eu não estou percebendo? Porque muitas vezes você tem um ponto de vista que para você é verdade, como a sociedade fala, como, né, os modelos de relacionamentos, né, e tudo mais. E aí você vai fazendo o quê? Você vai reafirmando cada vez mais aquilo gruda em você. E é esse ponto de vista que te impede de criar o relacionamento que você está escolhendo. Então, assim, o que realmente está criando é o ponto de vista fixo, é a crença, é o julgamento que você tem, as definições que você tem sobre relacionamento. Ai, gente, como pode melhorar? Já falei várias lives, né? Mas agora tá pronto. O e-book, né, Renata? Agora tá pronto. Eu vou disponibilizar na página do Facebook, vou disponibilizar também no Instagram para vocês. E aí vocês vão poder baixar, ele é gratuito, tá? E por que eu tô falando do e-book? Porque no e-book tem algumas ferramentas, que foi a proposta do e-book, que tem lá as ferramentas para o corpo, de como você conversa com o seu corpo, de como você cria engajamento e comunhão com o seu corpo, para você criar mais na sua vida. E a outra ferramenta que são as perguntas, que na verdade você pode usar junto, as perguntas e o corpo. E no e-book tem perguntas para começar o dia, perguntas para o dia a dia, perguntas para dinheiro, perguntas para relacionamento, perguntas para saúde. Então vai ter perguntas para vários tipos de situações na sua vida. No YouTube tem um puxão de energia que eu criei também, sobre um puxão de energia sobre amor e relacionamentos. Se você está escolhendo, você está buscando um relacionamento, essa é uma das ferramentas que você pode usar para criar isso, para atualizar isso na sua vida, né? Esse puxão de energia, como eu falei, foi a live da semana passada. Tá lá no YouTube, quem não viu pode ir lá ver. Que eu explico como que é feito o puxão. Oi, Ednei, boa noite. Que eu explico como que é feito o puxão e para que é feito. Lá nesse puxão de energia tem alguns processos verbais, que foi uma das ferramentas que eu falei aqui, que vocês podem usar também para destruir e descriar um relacionamento. Aliás, os pontos de vista sobre relacionamento. Para quem tem um relacionamento e quer que o relacionamento fique mais legal, né? Que fique mais vivo, que fique mais picante, sei lá, qualquer coisa que escolher. Tem uma pergunta que a gente pode fazer, né? Aliás, são várias perguntas, mas uma delas, tem uma afirmação que eu vou falar aqui para vocês, e tem as perguntas também, né? Então, assim, todas as expectativas e definições e conclusões que eu defini sobre o meu relacionamento, eu destruo e descrio agora. E a outra tudo que foi o meu relacionamento até ontem, eu destruo e descrio agora, tá? Essa é uma das perguntas que faz parte do meu repertório do dia a dia. Então, eu acordo, eu tenho lá algumas perguntas que eu faço todos os dias de manhã. E é uma das perguntas que eu faço também. Mas o seu relacionamento não é bom? Por que você não é ótimo, o seu relacionamento maravilhoso? Por que você faz isso? Porque o meu relacionamento pode ser muito melhor, cada vez melhor, cada vez mais fantástico. Por que qual é a definição que a gente tem de maravilhoso?
qual é a definição que a gente tem de perfeito? Qual é a definição que a gente tem de fantástico? Às vezes, a definição que a gente tem sobre isso, ela é muito pequena. Tá chovendo, Gê. Tá chovendo sim. Então, percebe que tudo isso é definição e é limitação? Porque se a referência da nossa mente, a referência que a nossa mente traz é que maravilhoso, sei lá, até um tanto, poderia ser mais que isso. Então, por isso que eu destruo e descrio. Eu destruo e descrio todas as definições do que eu tenho do que é maravilhoso, do que é fantástico, do que é extraordinário, do que é fodástico. Porque quais são as referências que a minha mente tem do que é extraordinário? A gente só consegue reconhecer aquilo que a gente viveu, que a gente sabe. Então, se eu nunca vivi um relacionamento extraordinário, qual é a definição que eu tenho do que é extraordinário, do que é fantástico? Então, por isso que eu faço sim essas perguntas, essa afirmação todos os dias. Tudo que o meu relacionamento foi até ontem, eu destruo e descrio agora. Está feito. E assim, pensa, você está vivendo o seu relacionamento dia a dia, claro, né? A gente tem as expectativas, né, com relação ao relacionamento. Às vezes você até pensa, poderia ser mais, mas mais o quê? Você nem sabe. Então destrói, descria. E se diverte para ver o que pode acontecer. Então, todas as definições e conclusões que eu tenho de como deve ser um relacionamento, eu vou destruir e descriar? Sim. Está feito. Então, são várias ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Oi, Gil, boa noite, tudo bem? Gil, depois, você entrou agora, depois eu vou subir essa live lá pro YouTube, depois vê essa live. Tá? É uma live que eu falo inteirinho sobre relacionamentos. Porque como eu tô com a janela aberta, G, então tá um barulhinho de chuvinha assim, caindo aqui, acontecendo. Perguntas. Quem tem perguntas? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de falar de nada. Lembra quando eu falei que se você tem um ponto de vista, né, de que você quer um homem que seja um príncipe encantado? Olha, qual é a definição do que é um príncipe encantado? Uma crença. Eu tô esperando a minha alma gêmea. Eu tô escolhendo minha alma gêmea. Então, se você tem uma crença de que você só vai ser feliz na sua vida, que você só vai realizar um relacionamento na sua vida a hora que você encontrar sua alma gêmea, destrói e descria isso, amigo. Por quê? Porque se sua alma gêmea não nasceu, você vai viver quando o relacionamento fantástico que você escolhe? E que a alma gêmea nem sempre é alguém para você se relacionar. A alma gêmea pode ser um amigo, pode ser alguém da família. Então, assim, percebe quais são as crenças, aquilo que você acredita sobre relacionamento. Uma das coisas, olha só, que assim eu percebo muito, o quanto você não está escolhendo porque alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar magoado, porque alguém não vai gostar, alguém não vai aceitar.
Então, o quanto você está escolhendo um relacionamento pelos moldes das outras pessoas? Porque assim, eu já dei um exemplo algumas vezes. O quanto a gente escolhe realmente aquilo que a gente escolhe, que é o nosso desejo do nosso coração. E o quanto a gente deixa as pessoas escolher pela gente. E eu já dei esse exemplo várias vezes. Eu chego num restaurante. Aí eu pego e falo assim: o garçom chega e me dá o menu. Aí ele fala assim: escolhe o que você quer comer. Eu não suporto jiló, não gosto de jiló, tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu não gosto de jiló. Então eu vou dar esse exemplo por causa disso, mas pode ser com qualquer outra coisa que você não goste. E aí o garçom fala assim pra mim: o que você quer comer, senhorita? Senhora, né? Casar? Aí eu pego e falo assim: escolhe pra mim. E aí ele vai lá e escolhe um prato de jiló. E aí eu tô comendo jiló todo dia, porque eu deixei alguém escolher por mim. Então, Gilmara, alma gêmea, então assim, esse que é o problema, né? Que aí eu dou uns fight, né? Eu destruo e descrio, aí eu vou lá e detono com um monte de sonho de todo mundo, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, é essa a minha intenção. O quanto a gente tá, criou, definiu, concluiu um modelo de relacionamento por conta de que se eu me relacionar com alguém assim, ou assado, ou se o meu relacionamento for assim, assado, alguém vai ficar triste, vai ficar magoado, ou vai julgar, ou não vai me acertar, ou não vai mais falar comigo, ou vai me rejeitar, ou eu vou perder essa pessoa. Então observe, faça as perguntas. Faça as perguntas. Realmente é essa a maneira de perceber o que está sendo criado. O que está sendo criado a partir dos pontos de vista fixos, das crenças e das limitações, de tudo aquilo que está lá escondidinho no nosso inconsciente. O que mais? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar mais nada, né? Porque eu tô assim. Gente, alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. A Gilmara falou que vai assistir depois inteira, ela e o Marcos. É, né? Verdade, tem que ouvir os conselhos da madrinha, que eu sou madrinha deles, né? Esses lindos. Então, não, acho que eu falei sobre tudo. É que assim, nunca falo sobre tudo, né? Porque aí começa a vir um monte de coisa. Mas do que eu tinha colocado no meu checklist, eu falei de tudo. Como pode melhorar, né? Ai, ai. Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, né? Porque a gente já são 9h10 e aí a gente, né, já passou de 1 hora, né, de live, o povo já deve estar cansado de me ouvir. E assim, e aí, Bianca? Ajudou? Contribuiu? Gente, assim, tem o canal do YouTube. No canal do YouTube, no meu canal, tem vários vídeos, tem vários, tem as lives também passadas para quem não viu. Tem todos os vídeos, sempre fala de alguma ferramenta, das perguntas, das barreiras, do devolvendo ao remetente. Então tem várias ferramentas lá que vocês podem usar. Tem meditação, tem puxão de energia para dinheiro, para relacionamento. Tem um puxão de energia novo, que é o puxão de energia das infinitas possibilidades. É um puxão de energia assim, eu coloquei assim, nossa, ele bombou. O pessoal tá gostando muito. É, a última live também, para quem não assistiu, tive vários comentários positivos, todo mundo gostou. Oi, Ângela! Linda, que saudade de você! Beijo! E assim,
podem ir lá no YouTube, se inscreve no canal para vocês poderem acompanhar. Agora a gente vai vir com uma série nova de vídeos curtos, mas cada um falando de alguma ferramenta direcionada, tá? Eu quero... Ai, amor e gratidão. Agora já tô criando essa série. Vai ser uma série que vai ser vídeos curtinhos, mas que vai ser pontual, né? E aí ele vai ser, eu vou definir ainda, não sei qual o dia que eu vou subir, mas vai ser assim, toda semana vai subir esse tipo de vídeo também, além das lives, além das outras coisas que já tem, né? E também falar de outras ferramentas, porque eu trabalho com mais de 80 ferramentas, né? Então eu vou falando aos poucos. Então, assim, o propósito, né, o que eu estou escolhendo agora é realmente introduzir mais ferramentas e mais ferramentas no YouTube para ter material para vocês usarem. Não só as ferramentas de Axis, mas as outras também, que são tão potentes e maravilhosas também para expansão de consciência como o Axis, né? Não sei, mas tem um convite aqui, já tô com a agenda nova do mês de maio. Então, dia 8 agora vai ter classe de barras, dia 16 vai ter curso de radiestesia e radiônica. Dia 21 vai ter workshop de Konindu. Esses cursos todas as pessoas estão amando. Dia 23 vai ter classe de barras de novo. Dia 24 vai ter workshop do facelift energético. E dia 30 vai ter curso de auriculoterapia. Essa é a agenda de maio. No Instagram, no Facebook também tem essa agenda, né? Se alguém tiver alguma dúvida, não sabe o que quer saber, me chama, né? Se eu não conseguir responder, alguém da equipe vai responder. E assim, o curso de radiestesia, ele vai entrar com algo novo aí, né? Que eu criei uma outra mesa, que é uma mesa radiestésica, não é uma mesa radiônica, é uma mesa radiestésica para anamnese, que tem e tem uns módulos novos também. Tem 4 mesas radiônicas novas de tratamento. Então, esse curso ele já tá no modelo novo, né? Já teve um upgrade aí. E para quem já fez o curso, né? Eu vou ter um workshop no dia 28 de maio, que vai ser para quem já tem o curso, porque aí eu só vou introduzir esse módulo que entrou, tá certo? Gratidão, Laine, sua linda. Que bom que vocês gostaram. Então é isso. Então, gente, segue no Instagram, compartilha com os amigos, se achar que vai ser contribuição, né? Acreditar que vai ser contribuição. E como ninguém quer me fazer pergunta, então eu vou falar tchau para vocês. E até a próxima. Até semana que vem. Posso me despedir? Então tá bom. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijinho. A live vai ficar gravada aí no Facebook e depois eu subo ela pro YouTube, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Beijinho.